don't simply welcome new immigrants. We don't simply welcome new arrivals. We are born of immigrants. That is who we are. Far more in common than that which divides us. Be seen and speak of what they want to say. Olá, meu nome é Joana Prista, eu tenho 29 anos, sou descendente de pais portugueses, mas nasci e cresci em Moçambique. Vim para Portugal em 2014 e sempre tive uma ligação com Portugal por causa das férias. Família, os meus avós estavam cá, a única família que eu tinha em Portugal da parte do meu pai era o meu tio e 2 primos. Da parte da mãe não tinha família, também é uma família muito mais pequena, mas não tinha família lá. Então nós acabávamos por causa dos outros irmãos do meu pai, por causa dos avós e dos primos e isso. Sempre tivemos uma ligação muito forte com Portugal. Eu vinha cá pelo menos de 2 em 2 anos de férias. E, portanto, sempre tive esta relação. Confesso que não era na altura o meu sítio de eleição. Quando perguntavam queres ir para onde, eu dizia todos os sítios menos Portugal. Não sei explicar porquê. Eu acho que eu sentia era um bocado... não tinha amigos, então eu vinha passar férias só com família, mas os primos estavam nos ATLs e nessas coisas, então acabava por ficar o dia todo em casa dos avós a ver televisão e isso. E em Moçambique, quando eu tinha os amigos, acabava por ter mais companhia e mais coisas para fazer durante as férias. Eu dizia, lembro-me perfeitamente, eu dizia várias vezes, eu nunca na vida vou viver em Portugal, mas o peixe morre pela boca, portanto. Depois, em 2008, fui viver para a África do Sul, na cidade do Cabo, para estudar arquitetura, porque em Moçambique as nossas faculdades, portanto, para quem tem essa possibilidade, é normal mandar os filhos para fora, para fazer a faculdade, seja para onde for, e eu tinha muito claro na minha cabeça que Portugal não era um dos sítios para onde eu queria vir, para onde eu queria ir viver, e acabei portanto, nós temos muita ligação também com a África do Sul, porque é país vizinho, nós em Moçambique vamos fazer muitas compras, muitas coisas no país vizinho, e sempre tivemos, dentro do núcleo de amigos, sempre tivemos 3 opções, portanto, portanto, normais, entre aspas, ou para onde ia mais pessoas, que era o Brasil, Portugal e a cidade do Cabo. Eu optei pela África do Sul, por ser uma língua diferente, por ser um país que... A cidade do Cabo é uma cidade fantástica, tem uma das melhores universidades de arquitetura, na altura, que era o que eu estava a fazer. E pronto, fiquei desde 2008 a 2010. Depois, em 2010... portanto, 2010 não, 2011. Em 2011 precisaram de atletas femininas para representar Moçambique nos Jogos Africanos. Eu fazia o desporto que eu praticava era barca à vela e acabei por fazer transferência da cidade do Cabo para Maputo para poder participar nos Jogos Africanos, mas não deixar de... Portanto, o que eles sugeriram era que eu ficasse um ano sem fazer faculdade para ser atleta e eu disse que não, que eu consegui fazer as duas coisas, que eu consegui fazer as duas coisas, então transferi-me para a faculdade, para a Universidade Eduardo Mondlane em Maputo. E, portanto, 2011, 2012, 2013 estive na Faculdade de Arquitetura e depois decidi que a arquitetura não era aquilo que eu queria, porque eu, quando fui para a arquitetura no contexto de Moçambique, a arquitetura era o curso onde nós podíamos criar, era o curso criativo, design, essas coisas, era assim um bocado fora daquilo que nós conhecíamos. Então, quando eu comecei a perceber que a arquitetura, fui empurrando o curso com a barriga, fui fazendo, e até que eu disse, não vai dar mais, não aguento mais, então vim fazer design em Portugal. Pensei em voltar para o Cabo de novo, mas pensei, quer dizer, se eu tenho já uma ligação familiar com Portugal, a questão de estar na Europa, apesar de tudo, também nos abre outras portas, então foi um bocadinho à base disso que eu decidi vir para cá, em 2014. E quais foram as tuas primeiras impressões quando chegaste? Já que vinhas, já tinhas um mindset que era não era assim muito positivo, associavas isso à família. É assim, eu gosto, portanto,
comecei a gostar de Portugal depois quando comecei a vir com outra idade. Portanto, comecei com uns 16, 17, em que já somos mais independentes, que eu já me sentia à vontade para apanhar o metro, o comboio, essas coisas sozinha. Eu também comecei a ter outro tipo de perspectiva do que era Portugal. Sempre senti uma coisa em relação a Moçambique, que é a abertura das pessoas, o calor humano. Já me disseram que é só de Lisboa, por ser uma cidade grande, não sei, mas é uma coisa que eu sinto e quando vim para cá viver continuei a sentir. Ou seja, eu sinto que tive colegas, mas amigos, por exemplo, colegas na faculdade, mas amigos não era bem o sentido, até porque não mantivemos as relações. Ainda tentei uma vez ou outra marcar um café, mas era muito, estamos na faculdade, somos colegas, estamos aqui, somos amigos, mas fora da faculdade não somos. Eu não chamo isso amizade, eu acho que isso é mais uma questão de somos colegas, fazemos trabalho juntos, boas relações, mas foi muito mais fácil nesse período eu integrar um grupo de amigos que também são de, portanto, países africanos, têm descendências e não sei, não tenho a certeza se todos eles viveram ou não, por acaso isso é uma coisa que eu não sei, se eles viveram lá ou não, mas que têm descendência e têm familiares e têm uma ligação muito próxima, mesmo que eles não tenham vivido, mas muito próxima com a cultura africana. Então foi muito fácil nós, desde o primeiro dia, criarmos um laço de amizade, porque acho que o sentimento e a abertura é a mesma, pelo menos é o que eu sinto. E tu, eu lembro quando eu te conheci inicialmente, tu tinhas um sotaque bastante forte. Obrigada, Joana. Não, é assim, se eu disse, tu alguma vez sentiste que isso era alguma coisa que influenciava a tua integração de alguma maneira? Não. Tu foste perdendo aos poucos. Aos poucos, sim. Não é assim, não condicionou em momento nenhum a minha, portanto, a conexão com as pessoas e a relação com as pessoas, mas que eu sentia que era a primeira coisa que as pessoas paravam, de onde é que tu és? Eu, porquê? O teu sotaque, mas os meus amigos em Moçambique dizem que eu estou a falar à tuga, pronto, é a expressão que a gente usa, então eu ficava assim um bocado, mas se eu estou a falar à tuga, que sotaque é esse que os portugueses notavam em mim? Então eu dizia que era de Moçambique, eles, como é que é? Pronto, criava até uma abertura de conversa diferente, pronto, como é que é viver lá, sério, já ouvi fotos de praias, ou então, aquilo está muito mal. Havia duas reações possíveis, não é? Era quem me dera ir lá, ou então, sério, mas aquilo é tão mau, aquilo só se vê notícias más, ok, não é isso tudo, as notícias de vez em quando exageram, mas pronto, era até uma abertura de conversa. Como é que tu te relacionavas com isso, com essas notícias, assim, em relação ao facto de, se calhar, eu posso estar errada quando eu digo isto, mas ao facto de tu seres branca e automaticamente dizer os portugueses têm que voltar para Portugal, não é? No fundo, eras vista como portuguesa ou eras vista como moçambicana? Eu já tive algumas situações em que, por exemplo, posso contar aqui duas. Uma vez foi num bar, um senhor, pronto, já umas horas assim um bocado, portanto uns copos um bocado a mais, que ele estava sentado atrás de mim e estava constantemente a bater nas minhas costas e eu fui-lhe pedindo, olha, por favor, tenham lá cuidado. E às tantas eu disse, olha, desculpa, eu já lhe avisei várias vezes, né? Falei assim um bocadinho mais assertivo. E eu disse, já lhe pedi várias vezes para ter cuidado, pode passar para o outro lado, é que realmente estava cheio, até eu quis tentar mudar de lugar, mas não dava. E ele virou-se para mim e disse, só porque és branca achas que podes mandar em nós e não sei o quê. E eu olhei para ele, por acaso eu disse senhor, mas era um miúdo mais novo do que eu. E eu olhei e disse, olha, desculpa, tu quantos anos tens? Ele, tenho 20. Eu disse, olha, eu sou moçambicana há mais tempo do que tu, porque realmente eu sempre me senti moçambicana. Eu independentemente da cor, não... Mas tive assim uma outra situação, ou seja, mas quem me conhecia, os meus amigos, nunca houve um único momento em que eles dissessem que havia, portanto, uma diferença em relação à cor. Não, porque eu cresci naquele meio, a cultura é a mesma, mesmo que eu não tivesse essa cultura em casa porque sou descendente de pais portugueses, como sempre lidei com muitos amigos, todos eles ou moçambicanos ou portugueses também, pronto, mas lidava muito com amigos moçambicanos, estava muito presente em, cerimónias e festas e coisas tradicionais que me permitiam conhecer a cultura. Outra situação foi no trânsito também, uma senhora que fez a geneira e eu fiquei a olhar para ela e disse, a senhora tem que ter mais cuidado, porque também ela tinha feito uma coisa extremamente perigosa e ela virou-se, branca de, não vou dizer aqui, volta para a tua terra. Então há um bocado essa ligação entre a cor e de onde as pessoas são.
eu sempre olhei para isso como eles não sabem, não é? Então eu não posso atacar, porque eles, portanto, quem não sabe, acho errado sim, mas eu também temos de entender um bocadinho o contexto cultural, não é? Que infelizmente não passou assim tanto tempo desde a independência, portanto, desde tudo aquilo que aconteceu, e há muitas coisas presentes na memória, independentemente, nem vou discutir quem teve razão, quem não teve, colonializações e essas coisas, acho que não vale a pena. Mas é bastante recente, há muitas coisas que na África do Sul é muito mais visível, por exemplo, muito mais visível, mas o apartheid também foi muito pior do que o que aconteceu em Moçambique. E, portanto, entendendo, eu tento sempre justificar de outra forma, que é, para já, não entrar nesse tipo de debates, não vou discutir, no máximo é fazer isso, é dizer, olha, não é pela cor da minha pele que eu sou portuguesa, portanto, apesar de ser, né, mas estou a falar de sentimento, daquilo que eu sou por dentro, né, muito mais do que o documento diz o que é que eu sou ou não. Tu tens ambas as nacionalidades? Sim, tenho as duas nacionalidades. E depois, também é uma questão de contexto, porque assim, eu mesmo sendo branca e vivendo em Moçambique, não sendo, portanto, portuguesa no sentido português, não é? Pronto, da palavra de eu sou, há muitos portugueses que naquela altura que houve um movimento grande dos portugueses que foram daqui, de Portugal para Moçambique, que realmente eles tinham atitudes e comportamentos um bocado superiores, um bocado, nós é que sabemos, vocês são inferiores a nós. Não estou a dizer de todos, mais uma vez, mas houve muito isso. Até eu, como branca moçambicana, me sentia mal por certas atitudes que brancos portugueses tinham, que eu, por estar tão ligado e ter tantos amigos e sentir tanto aquela questão do racismo, isso não na minha pele, mas por eles, por aquilo que eles sofriam, que eu não, pronto, acabava por tentar desculpar um bocadinho aquilo que me faziam a mim, pronto, chamava a atenção por causa da questão da cor, não tenho... Nunca tiveste uma reação não. de ignorar, de pôr de lado? Não. Ok. E o que é que dirias assim às pessoas que estão-se a começar a abrir em relação a estas temáticas? É assim, eu acho que cada vez mais no mundo, principalmente com as notícias que a gente vê e essas coisas, nós temos de ter muita atenção àquilo que realmente é verdade, àquilo que não é, como é que nós encaramos as coisas. E, mais uma vez, o mundo deixou de ser só um país, ou eu sou daqui, eu sou dali, porque cada vez mais nós viajamos por vários sítios, nem que seja de férias, nós vamos de férias para vários sítios, nós conhecemos pessoas diferentes todos os dias. Então, o que eu acho que as pessoas... A mensagem, pelo menos, que eu tento passar, até os meus amigos e toda a gente que eu conheço e que falamos sobre isto, sabem, é... Não há moçambicanos portugueses. Eu defendo muito aquela cultura de cidadão do mundo, né? De eu sou uma pessoa e se eu quero ir viver num sítio eu vou, se eu quero viver no outro eu vou, se eu quero... Portanto, eu sempre defendi muito essa questão de ok, tem de haver fronteiras por limites económicos, por isto e aquilo, não digo que não, mas eu acho que todos nós temos o direito como seres humanos de viver, de estar, de conviver, de conhecer quem e como, onde nós quisermos. Portanto, isso é a minha mensagem, a mensagem que eu tento passar para as pessoas, ou pelo menos que eu tento passar essa visão, né? Que, exatamente por isso, por eu ter crescido num país que supostamente não era meu, mas... Entre aspas? Entre aspas, sim, É entre aspas. Sim, entre aspas, supostamente, entre aspas. Está a ser gravado, então não se vê. Não, é entre aspas. Mas sempre senti que era mais meu do que o país que supostamente, entre aspas, eu deveria pertencer por causa dos meus pais. Portanto, quando me perguntam até hoje de onde é que tu és, eu sou de Moçambique. Eu não digo que eu sou portuguesa. Sou descendente de, mas eu sou moçambicana. Sempre me senti, estou a falar de uma questão de sentimento, né? Pronto, só a nacionalidade moçambicana só pude ter aos 18, assim que fiz 18 anos fui tratada dupla. É mesmo nesse sentido, eu sinto-me de outro sítio, eu quando vou a Moçambique eu digo eu vou a casa, portanto, mas é realmente isso, nós não temos de pertencer realmente àquilo que nos põe como label, né? Como nós denominamos muitas coisas, temos sempre aquela mania de isto pertence a esta caixinha, isto pertence a esta, aquela pessoa pertence àquilo, ou é desta forma, ou pertence àquele grupo. E porquê é que tu achas que isso acontece?
Porque o desconhecido é sempre mais fácil de nós associarmos àquilo que nos é mais parecido, né? Se eu vejo... Atenção, nada... O meu namorado eu vou dizer negro, pronto, nós em Moçambique temos... Dependendo, pronto, também depende da maneira como a pessoa diz, mas nós já posso dizer, meu namorado é preto, mas há pessoas que não levam isso... Podem levar isso como uma ofensa. Claro que se eu disser ser o preto, é diferente de eu dizer o meu namorado é preto, pronto. Mas o meu namorado é negro, portanto eu sempre... Enquanto as pessoas olham para as caixinhas, né? Se eu disser assim, ok, eu vejo nas notícias que em África se rouba muito, e quem rouba muito, porque a maior parte da população em África é negra, então os negros roubam muito. Então se eu vir um negro mal vestido, eu vou achar que esse negro rouba muito, né? Pronto, porque é a caixinha que eu conheço. Então eu vou tentar encaixar todas as minhas ideias em caixinhas que são mais ou menos parecidas com aquilo que eu estou a ver de novo. Eu acho que é por isso que as pessoas fazem essas associações com o negro é pobre, o branco é superior, porque também foram coisas que a sociedade durante anos e anos sempre... isso também vem desde o tempo da escravatura e essas coisas, mas foi como nós fomos crescendo, não é? Foi como nós fomos conhecendo a sociedade e nos conhecendo a nós. Claro que a minha realidade é diferente, porque em casa eu sempre tive uma abertura. Um dos melhores amigos do meu pai é negro, uma das melhores amigas da minha mãe é negra, portanto sempre cresci muito nesse meio misto. Portanto, isso influenciou, claro, a tua maneira de interligar, se calhar, as caixinhas. Obviamente. Separá-las, não é? Há um aspecto que eu tenho, depois de muitas conversas, muitos debates e inclusivamente um congresso acerca disto, há muito esta coisa da parte de pessoas... eu não gosto da palavra preto, sei que se utiliza muito, pessoas mais escuras ou pessoas mais claras, pronto, mas há a questão da conscientização da nossa cor. E de que, enquanto brancos, crescendo no meio, entre aspas, branco, não nos conscientizamos do facto de o sermos cá dentro. E há muito esta coisa da pessoa mais escura ou preta se conscientizar muito cedo de que o é, não é? E então queria te perguntar se alguma vez ou quando é que tu te conscientizaste, supostamente quando estavas em Moçambique, de que de facto, ok, na tua cabeça, na tua alma, tu não eras, não havia necessariamente uma grande diferença entre vocês todos, mas que fisicamente, de facto, eras diferente num grupo maior. Bom, eu apercebi-me... Eu não sei se isto é... Eu posso cortar isto? Não, mas faz todo sentido, porque eu sei exatamente qual foi o momento em que essa... Portanto, essa diferença me foi mais visível, ou mais perceptível, né? Porque sim, sempre houve essa diferença, mas eu, exatamente por eu ter crescido, a melhor amiga da minha mãe, eu chamo da minha mãe preta, até hoje. Ela liga para mim, oi mãe preta, portanto... Mas nunca no sentido da cor, é simplesmente porque eu tinha uma mãe e tinha outra mãe, e como é que eu dividia as mães, e elas estavam sempre juntas, eu chamava as duas de mãe, era assim uma coisa confusa. Mas nunca me apercebi disso, portanto não conscientemente, ok? Porque em casa nunca me puseram essa consciência, entre aspas, nunca me puseram esses limites ou esses padrões à frente. Esta é a Ângela, este é o Carlos, pronto, não era esta é a Ângela, ela é preta, ou ela é negra, ou ela é isto. Não, era só está aqui, isto é uma pessoa, pronto. Até porque nós em Moçambique temos empregadas todos os dias em casa. A minha babá era negra e eu nunca houve aquela coisa dela é negra, toma conta de mim. Sempre houve um respeito igual por seja babá, seja empregada, seja isso, porque foi uma questão de educação também, ok? Mas eu devia ter uns 7 anos e eu fazia karate, fui portanto, para uma aula e tinha uma amiga da escola que tinha chegado há pouco tempo de Portugal, portuguesa, portanto pais portugueses. Ela foi aos 7 anos para Moçambique, portanto porque os pais foram a trabalho e ela foi com eles, e eu fiquei amiga dela, pronto, para tentar enturmar. Sempre fui aquela pessoa que tentava puxar toda a gente para conviver. E uma das minhas melhores amigas, portanto que andava no karate comigo, ela era negra. E nós fizemos a aula, essa minha colega da escola fez ali uma outra coisinha ou outra, mas ficou sentada o tempo todo. Quando acabou a aula, a minha mãe foi-nos buscar, mas antes disso
Foi quando eu ganhei consciência disso, porque outra pessoa me chamou a atenção. Eu despedi-me da minha melhor amiga, chamava-se Ásia, e despedi-me com 2 beijinhos. E quando vou para o pé da minha colega, da Susana, da escola nova, ela virou-se para mim e disse: tu deste-lhe 2 beijinhos? E eu: sim. Eu disse: sim, dei. Não, é que eu nem percebi o que ela me estava a perguntar. Era: sim, dei 2 beijinhos à Ásia. Ela: mas ela é negra, tu estás-lhe a dar 2 beijinhos. E aquilo, naquele momento, com 7 anos, eu lembro-me exatamente, eu lembro-me até hoje dessa história, porque eu fico arrepiada cada vez que a conto. Porque aquilo para mim foi um choque. Nunca ninguém me tinha chamado a atenção de que eu estava a dar beijinho a uma pessoa diferente de mim, porque era normal. E quando, eu lembro-me de nesse dia, nem falei muito mais com a Susana, pronto, ela estava ali comigo, mas eu criei ali uma barreira, uma de nós não somos amigas, porque foi imediato para mim. Uma pessoa que percebe estas diferenças, sem eu nunca ter percebido, é porque é completamente diferente de mim. E depois lembro-me de chegar a casa, fomos deixá-la a casa, lembro-me de chegar depois no caminho de casa dela até a nossa casa, eu falar com a minha mãe: mãe, eu não quero mais brincar com a Susana. E a minha mãe: mas porquê? Porque ela ficou chocada por eu ter dado 2 beijinhos à Ásia. E a minha mãe depois explicou-me outra coisa, que a questão não é a Susana não tinha acabado de chegar de Portugal. Ela estava a reagir consoante a educação que lhe tinham dado e não consoante aquilo que ela conhecia. Ela mal chegou a Moçambique, o único contacto com negros que ela teve foi a empregada, o jardineiro, o segurança. Então aquilo para ela, com 7 aninhos, também foi um choque para ela e foi um processo. Depois disso, pronto, na escola também nós começámos a ter mais mistura de pessoas, portanto colegas africanos ou portugueses, pronto, mas sim, começámos a ter mais mistura. E a Susana sempre foi uma pessoa que se dava bem com toda a gente. Em casa ela sempre teve um problema que não podia convidar toda a gente para casa, mas ela na escola convivia com toda a gente, pronto. Então isso para mim foi... Mas foi nesse momento que eu percebi que há uma diferença, portanto é super pertinente a pergunta, porque foi realmente assim um momento que eu nunca mais me esqueci. Mas eu acho que é importante testemunhares isso. Claro. Pronto, para as pessoas também terem consciência, eu acho que é isso. Às vezes nem é por mal, é mesmo o que tu disseste, é a questão do convívio. Se uma pessoa não está habituada, é tal questão, ou é atraída ou então dá um passo atrás, estranha e tem medo. Claro. E acima de tudo é a educação. Eu acho que é nossa, portanto, eu já não estou a falar de pessoa, portanto agora quando eu digo que é nossa função, é porque nós vamos ser os novos pais, não é? Nós vamos ser as pessoas que vão educar portanto, as novas gerações para este tipo de questões. Então, os pais da Susana tiveram um tipo de educação eles também e não conheciam diferente e mantiveram-se sempre naquele núcleo, naquilo que eles conheciam. Também na altura viajar era diferente, conhecer outras realidades era diferente. Agora é tudo muito mais imediato, muito mais fácil. Então a questão também é essa, é nós termos essa noção, nós, portanto a nova geração de pais, termos noção daquilo que nós vamos passar e transmitir aos nossos filhos, porque se nós continuamos a ouvir aquilo que os nossos avós, os nossos pais, não é o meu caso, atenção, pronto, mas é o caso de muita gente, eu acho que nós também temos essa função, essa obrigação. Eu chamo de obrigação essa responsabilidade, mas eu acho que é mais obrigação exatamente por isso, porque se nós olharmos para tudo o que está a acontecer no mundo, desde as eleições dos Estados Unidos como do Brasil, essas coisas todas que acabam por afetar o mundo inteiro, nós também temos de ter, portanto, consciência daquilo que se está a passar. Porque que ser diferente é um crime? Porque que voltamos àquela altura em que quase como a colonização, né? Que é tu és diferente, então tu ficas posto de parte, ou tu és diferente porque então não mereces o meu respeito. Eu acho que não é isso, acho que nós é que temos essa é mesmo uma obrigação para ver se o mundo não desaba, né? De vez. Mas eu sei que é um bocado dramático, mas é nesse sentido, acho realmente que nós temos de olhar para as diferenças, olhar cada vez mais para a função que nós temos como pessoas e como jovens e que temos essa abertura e liberdade para poder viajar. Podemos até não o fazer ou não o querer fazer, mas não podemos limitar as nossas crenças e cabeças e isto, aquilo que pessoas como os nossos avós e os nossos pais viveram porque eram alturas diferentes. E o que é que tu dirias a pessoas que têm curiosidade, mas de facto não têm possibilidade de viajar,
seja no momento, ou seja, pronto, que não têm ou financeiros ou familiares, nem toda a gente tem a oportunidade, apesar de nós termos esta liberdade teórica de poder sair do país e viver para outro, no estatuto que nós temos, apesar de tudo há muita gente que não pode, mas poderia ter curiosidade. O que é que tu farias, ou o que é que tu poderias dizer às pessoas, Em primeiro lugar, localmente, o que é que elas podem fazer para também conhecer mais? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é começar por um fundamento básico, que é o não julgar, não criticar, sem conhecer e sem saber, ok? Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos mais, cada vez mais. E felizmente ou infelizmente, pronto, eu acredito que é felizmente, em cada sítio que nós estamos, em cada país, em cada cidade, há eventos culturais diferentes. Tá? Há várias, vou dar um exemplo, há várias rodas de samba em Lisboa, há várias festas culturais de comida africana, há várias festas africanas em si. Portanto, e quem fala do Brasil e eu estou a falar de coisas da Polónia, falo de coisas de refugiados, falo do que quer que seja, mas acima de tudo, nós, se não podemos sair para ir ver essas realidades onde elas realmente acontecem, pelo menos nos rodearmos ou fazermos coisas diferentes para tentarmos abrir a nossa cabeça e criar uma aceitação também, né? Ou seja, nós não, à partida, não julgarmos porque já é pré-concebido que, aquilo que eu estava a dizer há bocado, que se um preto tiver, um negro, peço desculpa, um negro tiver mais mal vestido na rua, que é associado diretamente a uma pessoa pobre e que me vai roubar. Não, se calhar ele simplesmente saiu de casa de fato de treino e chinelos para ir ao supermercado e voltar. Estou a dar exemplos meio banais, mas acho que é realmente isso. É nós não julgarmos à partida sem saber realmente o que é. E eu acho que é isso. É rodearmos, fundamentalmente é rodearmos de pessoas, de situações, de eventos, de coisas, de culturas diferentes para nos abrirmos a nós a outros mundos, caso a gente não possa ir para fora. Agora estás... Pronto, já falaste um pouco sobre isto, no fundo agora estás de volta a Portugal, na terra, entre aspas, dos teus pais. Pronto, de que maneira foi a adaptação ao novo meio? Agora abriste um salão cá, não é? Fala-nos um pouco desse projeto brutal, inovador, como é que tu chegaste até aqui? Olha, assim, antes de mais só queria dizer, quando tu disseste agora a terra, entre aspas, dos teus pais, eu tive uma conversa com o meu pai no outro dia, a situação em Moçambique, pronto, económica, não vou falar... É diferente e passou agora por um período assim um bocado, está a melhorar bastante, mas pronto, ainda falta um bom caminho para nós percorrermos, mas pelo menos há luz no fundo do túnel. Mas a questão eu perguntei ao meu pai, tu nunca pensaste em voltar para Portugal, visto, dado que a situação em Moçambique não está boa, principalmente para quem é empresário e tem empresa, aquilo não estava realmente a correr bem. O meu pai disse, Portugal é onde o meu pai tem uma história um bocado... Ele, em Portugal, acho que viveu uns 6 anos, se a gente for contabilizar exatamente o tempo em que ele era consciente, porque ele nasceu cá, foi embora aos 3 anos, voltou aos 15, ele viveu 4 anos cá, e aos 19 casou com a minha mãe e foi para Moçambique. Ele só arranjava namoradas que quisessem voltar para Moçambique. Ele, no início do namoro, pensava, terias aberto a possibilidade de irmos viver em Moçambique? Não! Então o namoro acabou. Pronto. E eu perguntei, pronto, isto é uma parte, mas eu perguntei ao meu pai porquê que ele não pensava, se ele pensava, aliás, nisso. Ele disse uma coisa que a mim me fez todo o sentido, que é quanto mais nós estamos num sítio, mais ligações nós temos. Pronto. E é o que ele diz, a minha tribo, ele não está a falar de família no sentido lato da palavra, mas a minha tribo, os meus amigos, as minhas crenças, os meus costumes, é uma mistura, né, de um bocado da cultura moçambicana com um bocado da cultura europeia, mas arranjou-se ali um balanço e um equilíbrio. E ele diz, eu não me vejo a voltar para Portugal, eu não ia conseguir lidar com o facto de ter de marcar um jantar com os amigos com 1 semana ou 2 de antecedência, lá é tudo muito mais espontâneo, muito mais imediato, muito mais, olha, estás a fazer hoje o quê? E o meu pai diz, não é só isso, mas é mesmo aquela questão de já criei uma tribo aqui, eu tenho os pés bem assentos, as raízes estão super assentos, então não era capaz de voltar. A minha mãe foi para lá por causa do meu pai, 12 anos depois separaram-se e ela foi para lá por causa de uma pessoa, olhando assim, né? Pronto, por causa do meu pai. Quando eles se separam, uma das coisas que eu perguntei à minha mãe é, depois de vocês se separarem, nunca pensaste em voltar? E ela,
eu vou de férias e passado um mês eu já não me identifico, e eu noto isso muito com várias pessoas que eu conheço, que vão para a África, seja que país for, identificam-se com aquilo, sentem uma abertura, um carinho, um calor humano e calor de temperatura também, não? Extremamente importante, o sol e os 40 graus, que voltar para eles era assim impensável. Agora, em relação à minha nova aventura aqui, então, eu acabei o curso e sinceramente achei que ainda tinha... Eu sempre tive claro uma coisa. Tu estiveste... Acho que não falaste muito... Da faculdade? do IAD. Não. Pronto, é assim, eu vim estudar design em 2014 no IAD, acabei o curso em 2017. Pronto, certinho. Mas eu sempre tive uma ideia bem clara. Eu quero voltar para Moçambique. Mas eu quero voltar para Moçambique quando puder ajudar e fazer alguma coisa pela comunidade moçambicana. Eu não quero voltar para lá para ser mais uma publicitária, mais uma designer que faz o logo, nada contra, adoro fazer esse tipo de trabalho, mas eu acho que isso eu posso fazer de cá para lá, que é o que eu continuo a fazer, continuo a ter muita ligação de trabalhos para lá, mas sempre quis fazer alguma coisa, pronto, palpável em relação ao desenvolvimento do país, seja o que for. Então, quando eu acabei o curso, senti que não estava preparada ainda para fazer, portanto, para causar esse impacto, para fazer essa melhoria. E achei que ficando cá poderia ganhar experiência de outras áreas, de outras coisas, de outras vivências, de outras... como resolver certos problemas que aqui na Europa, por exemplo, já estão resolvidos, como é que eu podia aplicar alguns deles lá, enfim, várias coisas. E, como toda a gente, ou muitas pessoas sabem, arranjar emprego é extremamente complicado. E não só, eu confesso que eu sempre tive pela família, eu acho que são poucas as pessoas na minha família, da parte do meu pai, que trabalham para alguém. Nós temos uma veia assim muito empreendedora, muito independente, muito... Eu vou fazer isto para ganhar aquilo, porque depois eu faço, sempre com muitos planos e muitas coisas. Então eu comecei a perceber que se calhar estar à procura de trabalho fixo, a trabalhar para alguém, não era o que eu ia conseguir. Até porque eu sou uma pessoa que... eu gosto imenso de fazer várias coisas diferentes, e nós, quando acabamos por trabalhar para alguém, estamos limitados àquele posto, àquele trabalho, àquilo que nos deram, não é, para fazer. Então, apareceu uma ideia, pronto, em conjunto com a minha sócia, na altura, já não é, mas de criar um conceito, ou seja... salões de estética, salões de beleza, há muitos. Nós queríamos criar um conceito que aqui em Portugal ainda não estava muito, acho que tem um sítio que é o Fígaro, se não me engano, em Lisboa, mas é muito direcionado para homens, corte de cabelo de homens em que servem cerveja, pronto. E nós queríamos era uma coisa, um bar, portanto um beauty bar, onde as mulheres, principalmente, nós somos um salão misto, mas a maior parte das nossas clientes são mulheres, e nós criámos portanto, a ideia era ter um conceito em que as mulheres entravam aqui e tinham tudo. Ou seja, desde as unhas, do cabelo, das massagens, a depilação, tratamentos de emagrecimento, estética avançada, portanto, todo esse tipo de tratamentos. Mas também, por exemplo, convites de casamento, nutrição, suplementação, saúde. Portanto, saúde, quando a gente fala de saúde, portanto, beleza por fora e por dentro. Ou seja, eu estar bem por dentro também significa que eu vou me sentir muito melhor por fora. E eu comecei agora a tentar abrir assim um espaço e uns eventos para falar de empoderamento feminino. Todos eles com temas diferentes. No fim de semana passado, sábado, tivemos um evento sobre resiliência, com uma cliente que é autora de um livro, nós associámos, ela escreveu um livro sobre resiliência, ela é coach, com mindfulness, portanto fizemos um bocadinho de meditação sobre aquilo que nos falta durante o dia-a-dia, como é que nós podemos prestar atenção e respirar por nós e não automático, pronto, foi bastante interessante. Mas trazer um bocadinho deste tipo de coisas, porque empoderamento feminino não é só eu estar bonita, cabelo arranjado, unhas arranjadas, tem muito a ver com aquilo como eu me sinto. E eu também sinto isso, não é só em Portugal, em Moçambique, acho que em todo o mundo. Ou temos pessoas, mulheres extremamente empoderadas e decididas, mas que também precisam de se rodear destas pessoas, ou pelo menos o que eu sinto é, se eu já sou uma mulher empoderada, eu vou tentar empoderar outras. Eu acho que é uma missão que nós todas temos de ter
essa atenção umas com as outras, porque nós normalmente somos péssimas. Nós mulheres somos extremamente competitivas umas com as outras. Eu não vou dizer, já aconteceu aqui dentro de uma cliente dizer, eu não vou dizer onde é que eu arranjo o meu cabelo, porque senão as minhas colegas ficam todas mais bonitas do que eu. E qual é o problema? Isto a mim é uma coisa que eu tento aqui dentro, portanto, fazer para poder inspirar um bocadinho mais do que só o cabelo e as unhas arranjadas. Pronto, uma maneira de falar, não que não seja importante, mas eu acho que é um bocadinho mais além disso. Portanto, a ideia do beauty bar surgiu, portanto, com uma ideia de as mulheres vêm-se arranjar, os homens vêm-se arranjar e beber um copo, mas eu quero mais do que um salão, portanto, para as mulheres virem arranjar-se e beber um copo. Eu quero um sítio em que as pessoas se sintam realmente, portanto, que fez a diferença virem cá. Seja por um evento ou seja realmente por arranjarem o cabelo e as unhas, mas que todo o envolvimento, toda a conversa, todas essas coisas aqui são muito nesse sentido de, se eu já sou empoderada, eu tenho de tentar, ou pelo menos ajudar a empoderar outras mulheres, ou então as mulheres que não são por vários motivos, sei lá, casamentos que não deram, por várias razões, pronto, tentar com que elas também se rodeiem desse ambiente para se poderem levantar. Como assim? É isso. Portanto, os eventos nós vamos começar a fazer agora, portanto, mais uma vez por mês, pelo menos um. Claro que há uns que têm a ver com lingerie e sedução e há outros que podem ter a ver com realmente resiliência e troca de experiências e conversas sobre um determinado tema. Desde coisas dramáticas e gravíssimas como sei lá, abuso sexual, violência doméstica, o que quer que seja, mas também há coisas bonitas, ou seja, não é só ouvir falar de desgraças, mas criar consciência de que realmente existem esses problemas e como é que nós, mulheres, nos podemos ajudar, sem ser aquela coisa de que nós próprias, eu já vi isso, duas expressões que nós usamos muito no dia a dia, que eu estou a tentar combater a mim mesma para poder passar essa mensagem. Obviamente nós acho que temos de começar por nós próprios, mas se uma pessoa conduz mal, nós vimos que é uma mulher dizer só podia ser mulher, mesmo nós sendo mulheres e estarmos ao volante, mas é porque nós crescemos a ouvir isto sempre, então para nós é normal, se a mulher conduz mal ou se fez asneira só podia ser mulher. E outra é se tem uma pessoa muito estressada, muito não sei o que é, porque o marido não anda a fazer bem o trabalho em casa. Nós temos muito este apontar o dedo é muito mais fácil, então se nós começarmos por nos mudar a nós próprias e depois alguém nos vier e disser isso de outra pessoa, não, se calhar simplesmente a pessoa está a ter um mau dia, se calhar está com problemas no trabalho, e tentar perceber que se nós não nos julgarmos e apontarmos o dedo diretamente umas às outras, acho que criar em todos os aspectos um mundo mais saudável connosco próprias. Exatamente. Acho que sim, acho que é muito importante. Algumas assim, dificuldades particulares que tiveste de lidar cá pelos teus clientes? Ok, não, é assim, da minha parte eu nunca senti nenhum tipo de preconceito, até porque eu sou branca, né? Eu acho que tem essa eu ia dizer agora vantagem, mas não é vantagem no sentido de ser branca é melhor, não é isso. Mas aqui em Portugal, infelizmente ainda o é. Eu não sei como é que seria eu ser dona de um salão destes com as clientes que eu tenho e ser negra. Posso estar enganada e achar que não... posso estar enganada ou achar que isso teria algum tipo de impacto. Provavelmente não tivesse, não sei. Tudo depende também de como nós nos apresentamos e não é impor no sentido de... Mas como nos vendemos, sim. Como nós nos apresentamos e como nós falamos. E a maneira, a confiança como nós falamos, o que nós transmitimos, a postura, todas essas questões têm muito a ver. Portanto, se calhar se eu tivesse exatamente a mesma postura, exatamente as mesmas coisas que eu tenho, portanto, que eu tenho agora, mas se a cor da pele fosse diferente, se calhar eu seria tratada da mesma maneira. Assim, o tipo de clientela que nós temos aqui dentro nós temos todas as idades, portanto, no início não, tínhamos pessoas um bocado de mais idade, mas foi-se criando assim um misto, né? Até porque o Gustavo, cabeleireiro, houve uma cliente, isto pronto, foi uma pessoa que disse que a amiga não haveria de gostar de vir cá, porque o Gustavo, pronto, tem os piercings, tem os alargadores na orelha, mas super normais, super simples, há pessoas que nem reparam,
mas há pessoas que levam, ele tem um ar mais alternativo, então eu não sei se a minha amiga ia gostar de vir cá. Ele faz um trabalho excelente e a verdade é que até as clientes com mais idade adoram Gustavo e vêm para cá, portanto seriam as primeiras pessoas na minha perspectiva a apontar o dedo e a dizer não quero ser atendida por ele, né? Mas não aconteceu. Assim, eu, como em tudo na vida, acho que é uma questão de construir. Nós vamos construindo aos poucos, nós não estalamos os dedos de um dia para o outro. Se houver essa fórmula, por favor, alguém avise. Mas eu acho que é ir construindo. Portanto, nós temos uma clientela que portanto, vem, voltam regularmente, unhas, cabelo, depilação, mas eu também acredito que todos os dias entra uma cliente nova, ou se não entrar todos os dias uma, há um dia que entram 3, e se gostam ficam, se não gostam, pronto. Também há tanta oferta hoje em dia que nós não podemos segurar nem obrigar as pessoas, obviamente, a ficar num único sítio. O que nós tentamos é exatamente isso, é ser um sítio onde as pessoas vêm fazer tudo. Ou seja, enquanto estou a fazer a coloração no cabelo, posso estar a fazer as unhas. Enquanto estou a fazer uma massagem, posso estar a fazer uma limpeza facial. Sei lá, há muitos pacotes e muita mistura de coisas, pronto, que as pessoas podem fazer. E, claro, obviamente, pelo atendimento. Né? Agora, não sinto assim dificuldades, é normal, é início, estamos a criar uma casa, portanto há um ano, mesmo assim está com bastante movimento, é sempre quanto mais melhor, obviamente, mas eu também acredito que é tudo um processo de construção. Agora, eu em relação a dificuldades, portanto, por eu ter vindo de onde... Aqui em Portugal eu nunca senti isso. As pessoas perguntavam onde é que era o sotaque, mas portanto, não reagiam no sentido, ok, então se tu és daquele sítio. Não. Sinto sim, por exemplo, quando estou com o Francisco, com o meu namorado cá, as pessoas não falam, porque eu tenho uma teoria que os portugueses têm muito aquela coisa do politicamente correto. Eu posso estranhar, mas eu não vou falar nada porque não é politicamente correto. Então, por ele ser negro, às vezes sinto que é um olhar diferente, pronto, mas super discreto, atenção. Na África do Sul era péssimo. Na África do Sul as pessoas, principalmente os boers, os boers é uma mistura são os sul-africanos brancos, mas com a mistura dos holandeses, quando eles lá tiveram. Eles até falam, o afrikaans é uma língua extremamente parecida com o holandês. Pessoas extremamente racistas, em que o negro pode ser uma pessoa com quem eles conversam, mas para trabalho em que eles é que mandam no negro, não é? Então, quando eu, portanto, passeava de mãos dadas com o namorado que é negro e isso, havia comentários até desagradáveis a dizer não tens nojo disso, coisas assim. Eu aqui em Portugal nunca senti, pronto, mas eu acredito que é por essa inibição que as pessoas têm de não ser politicamente correto, porque se as pessoas expressassem aquilo que lhes vai na cabeça, se calhar diriam esse tipo de coisas, pronto, não... Pode ser um bocado mais soft, um bocadinho menos agressivo, não é? Por causa disso. Desconhecido, essencialmente, se calhar também, não é? Que não é normal, não é? Eu noto isso, porque eu tenho amigos cabo-verdianos, há uma separação muito grande entre os cabo-verdianos, então criam umas comunidades em que eles não saem daquele meio, é muito difícil eles saírem do meio dos cabo-verdianos. Talvez pela língua também, porque eles como falam o crioulo, acabam por falar muito entre eles, não sei. Mas tem eu noto essa separação, né? Não vejo uma mistura muito grande. Por exemplo, a gente vai ao cinema e vê grupos de 10, 15 pessoas, miúdos, e são todos brancos. Ou então vê-se um grupo de 7 ou 8, todos mulatos ou negros. Então eu acho que não existe essa mistura cá em Portugal ainda. Então quando as pessoas saem de cá, por exemplo, vão para Moçambique, das duas uma. Ou há um choque a dizer, meu Deus, eu não estava à espera que os brancos se dessem tão bem com esta mistura de pessoas, de cores diferentes, de realidades diferentes. Ou então as pessoas olham e dizem que fantástico, eu não sabia que podia existir esta mistura de forma tão agradável e tão boa, tão saudável, tão natural, não é? Pronto. Ok, estamos quase a acabar. Eu tenho uma última pergunta que é, no fundo, o que é que... Não tanto enquanto filha de brancos ou filha de pretos ou negros, ou, também não sei como utilizar estes termos, estou a aprender. O que é que tu achas que te trouxe a experiência de cresceres enquanto filha de imigrantes?
Eu nunca tive essa sensação, vou ser sincera, nunca tive porque lá está, eu acho que por os meus pais serem pessoas tão abertas às diferenças e a essas coisas, que eles, para já o meu pai tinha amigos, não é? E o meu tio ficou lá, o meu tio na altura da independência já era maior e não voltou com os meus pais. O meu pai teve de voltar porque era menor, então quando o meu pai voltou para Moçambique com a minha mãe, eles já tinham um círculo de amigos misto, portanto extremamente versátil e diferente, todos diferentes uns dos outros, de realidades totalmente diferentes. Então eles criaram a tal tribo. Então eu não olho, o meu pai não é português, o meu pai nasceu cá, viveu cá 4 anos da vida dele, 6 anos da vida dele, mas ele não é, não há, eu acho que não há, assim, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que nós somos imigrantes quando nós vamos e não, ou a sensação de ser, não é ser no sentido de conotação, mas ser no sentido daquilo que eu me sinto, não é? Daquilo que eu, como lidam comigo e como eu me deixo lidar com a situação e como eu deixo que as pessoas lidem comigo, mas é no sentido de se eu vou sempre com aquela coisa de mas eu sou daquele outro sítio, nós vamos sempre ser imigrantes, nós vamos sempre ser pessoas que não são dali, que não pertencem ali. Agora, se nós formos com aquelas coisas de isto é a minha nova realidade, eu vou me enturmar e vou estar, nós passamos a fazer parte. Então eu acho que nós somos sim imigrantes, é verdade, porque fomos viver num país que não é nosso, mas em termos de sentimento, em termos de tratamento, em termos de realidade, não é o que se sente, não é? Eu nunca senti isso com os meus pais, porque eles enturmaram-se muito bem naquilo que é a realidade. Os amigos que eles fizeram são pessoas com culturas extremamente africanas, moçambicanas, com raízes muito tradicionais e coisas assim, mas que sempre respeitaram essas diferenças. Então, simplesmente, pronto, a minha mãe, se calhar, se fosse para um casamento, ou eu, se eu for para um casamento tradicional africano, a gente amarra as capelanas na cintura, que é aqueles tecidos africanos, e sentamos no chão com as outras pessoas. Então, agora, portanto, os casamentos mais tradicionais, nós adaptamos-nos àquele tradicionalismo, portanto, às regras, entre aspas, que são impostas, não é? Agora, eu também tenho muitos amigos que, apesar dos pais, quer dizer, nem é tanto os pais, mas os avós são muito tradicionais, mas eles não são, e eles acabam por ter um casamento, portanto, à moda europeia, entre aspas, não é? O vestido branco, todas essas coisas que não fomos nós não fomos nós, pronto, nós moçambicanos, né, que criámos essa tradição, mas que acaba por haver uma mistura. Agora, o tipo de música, a mistura de pessoas que lá está, todas essas coisas é bastante africana, né? Bastante. Eu por acaso estava a olhar à volta e eu tenho muito poucos amigos brancos em Moçambique, muito poucos. Eu sentava e eu às vezes sou como eles dizem, tu és o ponto de luz que reflete a nossa mesa, mas pronto, é tudo na brincadeira, mas é verdade, eu acho que é tudo como nós nos vemos e como nós nos transmitimos e nos apresentamos mais uma vez para as outras pessoas. Os meus pais nunca se sentiram imigrantes. O meu pai estava simplesmente a voltar para onde ele queria voltar e onde ele se identificou mais e onde ele cresceu, né? Porque dos 3 anos aos 15 ele formou-se numa cultura africana. Apesar dos pais serem muito portugueses e manterem isso, nada contra, mas ele tinha acesso a outras pessoas, não? Naquela altura não tanto, ele conta muito que havia essa divisão, pronto, estamos a falar de períodos de colonização e essas coisas que não era igual ao que é hoje em dia. Mas pronto, eu acho que eu nunca me senti como filha de imigrantes. Não, eu acho que me sinto imigrante cá. É super engraçado, é super estranho também, mas eu sinto-me como imigrante cá, porque as pessoas, por exemplo, eu estive agora em Moçambique há uma semana, 2 atrás, e para mim eu estava em casa, eu voltei a casa, eu fui rever os meus amigos, eu fui rever a minha família, portanto é aquele sentimento de cheguei a casa. Então eu acho que eu sim sinto-me como imigrante cá, até porque se me perguntarem onde é que se vai fazer aquilo, eu não conheço bem, né? Mas se me perguntarem em Moçambique, mesmo depois de eu estar há 4 anos fora, onde é que se vai não sei o quê, onde é que se faz não sei o quê, pronto, abriram coisas diferentes, é verdade, mas eu sei dizer às pessoas como é que vão, onde é que vão, se querem coisas tradicionais, onde é que vão ter, se estamos a falar de coisas, portanto, de casamento
casamento de um amigo nosso que tem qualquer coisa tradicional, eu sei os termos todos, portanto eu sou de lá. É estranho, mas é principalmente porque, pronto, Bom, mas o salão consegues orientar, não é? Hã? O salão consegues orientar. Não, super. O Se salão. quiseres dizer onde é que podem... se houver gente interessada em cá vir ter, a Joana Pristo indica. É assim, o nosso salão está em Oeiras, na rua António Patrício Gouveia, número 10C, resto de chão, vou dar a morada toda. Em Oeiras, é perto da biblioteca. Quem conhece bem Oeiras, na padaria Lutece, o nome do salão é o Styling Beauty Bar. Sem G no fim, portanto STYLIN Beauty Bar. Podem procurar nas redes sociais, pronto, para ver os nossos Facebook, Instagram. A Joana depois pode deixar o número de telefone e todos esses detalhes para vocês, se quiserem vir conhecer, conversar um bocadinho sobre culturas. É incrível que às vezes entram clientes aqui dentro. Os meus pais cresceram em Moçambique, eu estive lá até aos meus 3 anos. Então, nós só pelas vivências que os pais das clientes tiveram lá, quer dizer, se eu falo de clientes às vezes com 50 e tal anos, mas que elas estiveram lá num período muito pequenino da vida, e nós entramos numa conversa logo, porque o meu pai foi não sei aonde e viu esta praia, eu ainda tenho uma foto daquelas antigas, então nós entramos, portanto, alguém que queira, não só, obviamente, mas quem quiser falar um bocadinho de Moçambique, eu estou sempre disposta a conversar. E de empoderamento. Adoro. E empoderamento feminino. E empoderamento feminino, obviamente. Isso acho que é extremamente importante. E pronto, mas espero contar com muitos de vocês cá. E pronto, a Joana deixa os contactos e todas essas coisas. Claro. Podem ver as páginas, ligar para nós, o que quiserem. Tratamentos, empoderamento e muita conversa e boa disposição. É o que eu tenho para oferecer cá.